Olá pessoal, tudo bom? Então, a gente hoje vai conversar mais uma vez naquela nossa sequência, de lives acerca do papel das religiões, no combate ao coronavírus. E aí, hoje nós vamos conversar com a Juremira, Suzana. Suzana vai entrar aqui com a gente para a gente fazer uma conversa, um bate-papo sobre essas situações. Tô só aguardando a Suzana entrar. Antoniel, meu querido Antoniel, tudo bom? Um beijo pra você, viu? Tudo de bom. Suzana acabou de entrar aqui, gente. Deixa eu só colocar ela, tá? Um segundinho só. Deixa eu ver aqui, Suzana, rapidinho. É Moniquele aí também. Tudo bom, é Moniquele? Eu não tô conseguindo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Suzana. Tô feliz com sua audiência. Suzana aqui. Deixa eu ver, pessoal. Chama os colegas. Manda pra todo mundo que nossa live começou. Aperta o coraçãozinho aí para todo mundo ver a gente, tá? E aí a gente começa, deixa eu aproveitar, botar um filtro aqui que eu tô acabado, nessa quarentena. Mas... Suzana, meu amor, como é que você está? Boa tarde, professor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui, para conversar um pouco sobre a nossa religiosidade. No caso, eu represento duas religiosidades, que é a Jurema Sagrada e o Candomblé, e essa relação com a pandemia, o novo Deixa eu coronavírus. colocar logo aqui o nosso linkzinho, Suzana, para o pessoal se inscrever aí, que a gente falou da questão dos certificados, né? Então, quem estiver participando, pessoal, se inscreve lá, que a gente vai certificar essa atividade aqui, essa nossa palestra aqui, que é uma palestra, que Suzana está nos proporcionando hoje. Queria de imediato, Suzana, te agradecer muito, por estar aqui conosco, por estar abrindo, esse espaço para a gente, por estar nos apresentando mais tanta coisa. Primeira coisa, Suzana, nesse ponto aí de agradecimentos e de compreensão até, eu queria começar partindo dessa ideia. Você representa aqui duas religiosidades, tanto a Jurema Sagrada, né? Quanto a questão do candomblé. E aí, só para quem, não conhece tanto sobre essas duas religiões, eu queria que tu, por favor, explicasse para a gente o que é a Jurema Sagrada, que eu acho que é a que é menos conhecida, digamos assim, não é? O que é a Jurema Sagrada, o que é essa ideia, de dominar, essa arte da Jurema Sagrada e qual é a relação disso com o candomblé. Ok. Novamente, boa tarde. Antes de eu começar a responder essas perguntas, eu vou me apresentar, devidamente. Meu nome é Suzana Verdade, verdade. Vê que Queiroz. maldade em mim, mal educado, tá vendo, Suzana? Não, Desculpa. tranquilo. Você é ligado no 220, eu não sei como é que você aguenta, né? Ah, é Esse verdade. ritmo todo. Então, deixa eu lhe ajudar aqui. Meu nome é Suzana Queiroz, eu sou pedagoga, sou especialista e mestra em educação com ênfase nas relações étnico-raciais. Eu sou iniciada no candomblé há 7 anos. Eu sou iniciada para o orixá Oiá ou Yansan. As pessoas elas conhecem por esses dois nomes. E sou iniciada também no culto da Jurema Sagrada. Eu sou tombada, na Jurema, sou iniciada e tombada e ocupo hoje o cargo sacerdotal de mãe juremeira. E eu sou de Igaraçu, meu ilê também fica aqui em Igaraçu, é o Ilê Axé Minho Xalufã. Esse é meu pai, meus irmãos que estão me assistindo. Essas religiosidades, elas são extremamente diferentes, mas para a gente que é adepto, elas congregam, elas se completam de certa forma. Então, eu vou falar um pouquinho do cenário de Candomblé e de Jurema Sagrada. Então, o Candomblé, assim como a Jurema Sagrada, é uma religião de matriz africana ou afro-brasileira. No caso do Candomblé, a gente cultua os orixás,
né, que são divindades que têm esse culto diverso no continente africano e que sobreviveu à escravização e ao abuso do povo africano aqui no Brasil. Então, não existe candomblé em África, eu sempre enfatizo isso. O candomblé é uma religião brasileira, né? Existem outros cultos aos orixás, né, espalhados pelo mundo, como a santeria cubana, né, como o voodoo haitiano, mas candomblé, da forma como ele é exercido aqui nas terras brasileiras, realmente só existe aqui. Então a gente tem esse reflexo do culto africano aqui no Brasil. E a Jurema Sagrada, ela vai assumir os arquétipos tanto das crenças católicas, a gente vai ter a pagelança indígena e também a gente vai ter essa compreensão de corpo, de natureza, comungando de uma forma equilibrada. Então, a Jurema Sagrada, ela é o culto às entidades, aos encantados, que são as mestras, os mestres, os caboclos. E dentro da nossa concepção e da nossa prática aqui de Pernambuco e também do Nordeste, a gente também agregou alguns aspectos de outros cultos, né, como a Umbanda em relação aos pretos velhos, a linha do Oriente com os ciganos e também um pouco da compreensão da Quimbanda com o Exu e Pombagira. Então a gente tem um leque bem grande, né, de cultos, de compreensão do sagrado, mas todos eles ligados à natureza, a diversas energias, né, à vibração de diversas energias. Perfeito. Vê, eu estava aqui até fazendo algumas colocações e algumas anotações pelo seguinte. Eu via que você, além, né, dessa questão da religiosidade, você tem uma formação pedagógica, não é? E um estudo muito voltado para essa área étnico-racial, que traz para a gente, na verdade, também, né, uma maneira comum a todos aqueles que defendem direitos humanos. A gente tem aqui o professor Emerson Granja, né, um grande ativista de direitos humanos, um grande defensor de direitos humanos e um grande professor em direitos humanos. Né? A minha formação, ela é em direitos humanos. Né? E aí, eu aproveitando nessa situação, a gente acabou criando para essa linha de debates, né, nas quartas-feiras, o papel das religiões no combate, né, ao coronavírus, lógico, porque é aquilo que está, né, em voga, digamos assim, no momento, que está mexendo com os ânimos da sociedade, que está trazendo a questão aí das ansiedades, né, coletiva, mas a gente não pode negar situações graves que estão acontecendo no mundo. Exemplo disso, a gente tem a questão que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde a gente escutou o último grito de alguém como eu não consigo respirar. Não é? E isso traz à tona para a gente uma realidade de... Como é que eu posso dizer? Isso traz à tona para a gente uma realidade de discriminação e de racismo muito grande, que por muitas vezes as pessoas que são, né, que cultuam alguma religião, alguma crença de matriz africana, acaba sendo obrigado a enfrentar todos os dias. E muitas vezes outras pessoas não se dão conta porque não lhe dói, não é? Mas muitas vezes as pessoas que cultuam religiões de matriz africana, elas acabam sustentando e suportando a dor de uma discriminação muito grande, não é? E aí muitas vezes a gente tem uma discriminação dupla. Primeiro pela religião, segundo pela cor da pele, né? E a gente anda, infelizmente, em um mundo onde a intolerância, muitas vezes intolerância que parte do desconhecimento, né? O que eu não conheço, eu, né, tenho receio, eu afasto de mim, eu tenho medo, porque eu não conheço, né? Então, assim, eu queria só começar contigo, né, novamente agradecendo, mas fazendo a seguinte pergunta. Como é que vocês entendem, né, essa questão da discriminação, essa questão do preconceito? Como é que vocês enfrentam isso? Né? Porque isso é uma linha que deve ser enfrentada, mas a gente não consegue enfrentar ódio com ódio, né? A gente só consegue destruir ódio com amor. Né? Então, como é que a gente consegue enfrentar isso e
como é que a religiosidade coopera, digamos assim, para uma estrutura, né, psicológica, digamos assim, diante dessas situações. Acho que as perguntas foram as mais variadas possíveis, né? Que dá para a gente conversar Vamos, até vamos, amanhã. vamos, né, Mas, alinhar a discussão. mas vamos alinhando a Hum, discussão, né? A questão da discriminação realmente, do preconceito, né? Como é que vocês entendem isso e como é que vocês buscam combater isso, porque isso precisa ser combatido. Então, Antônio, antes de iniciar essa organização, né, de pensamento, eu vou responder a um pedido. Missilene, que mora no Rio de Janeiro. Deus abençoe minha filha, olha, lhe proteja sempre, sua bênção. Então, a gente de culto de matriz africana, a gente tem essa questão, né, do abençoar para ser abençoado. Então, quando alguém pede, a bênção não é para mim, né? É uma forma que eu interceda com o meu sagrado para que essa pessoa seja abençoada. Então, a gente não pode recusar isso, nem repassar. Antes que alguém peça, abençoe também meus filhos todos que estão assistindo também, porque senão vai ficar subindo. Mas em relação ao racismo, né? O racismo a gente considera como uma forma mais ardilosa, né, de desumanização do outro ser. Então, uma forma de enfraquecê-lo, uma forma de tolher os seus direitos, de uma forma de eu torná-lo ausente, principalmente da sua participação na construção da sociedade. Então, o racismo eu identifico sempre, tanto nos escritos quanto na sala de aula. Eu sou professora, eu sou atuante nas redes de Recife e de Paulista, né? Sou professora efetiva. E nas salas de aula, a gente sempre coloca para os estudantes, para as crianças, que existem racismos, né? As formas mais diversas que foram construídas ao longo de séculos, né? De escravização e de exploração. Então, uma dessas vertentes é o racismo religioso. Então, a partir do momento que é uma religiosidade, que ela tem a sua herança ancestral dos povos negros, ela vai ser desinstituída de legalidade. Então, por muitos anos, as religiões de matriz africana elas foram tratadas como seitas, de uma forma de tolher todos os direitos, né, de exercer a minha fé. Então, eu, Suzana, eu não sofro racismo religioso porque a minha pele é clara, né? Então, eu compreendo que eu sofro intolerância ou discriminação, mas que o ato, né, em relação a mim, mas que o ato, a minha religiosidade, ela é considerada como uma forma de racismo, né? Então, se eu na rua, com apenas com as minhas roupas, então, essa blusa, então ela tem uma saudação ao meu orixá. Mas as pessoas que não conhecem, que elas não têm, realmente elas não têm o mínimo de propriedade, elas não vão identificar que aqui é relacionado à minha religiosidade. Mas a partir do momento que eu uso o meu fio de contas e o meu torso, né, o meu turbante, o meu ajaori, os meus signos, as insígnias da minha religiosidade, ela vai sim sofrer racismo. E já contei e já briguei muito na rua, tá? Tenho essa carinha assim, mas eu brigo mesmo, porque é o meu direito de ir e vir, é o meu direito de professar a minha fé. Então, no Ilha que eu faço parte, a gente já teve problemas e tem problemas até hoje, infelizmente, com a comunidade, né? De sofrer agressões físicas, agressões verbais, e exposição, né, do que a gente faz, né, tanto nas ruas. Então, a gente já entrou em contato com polícia, a gente já abriu o boletim de ocorrência para combater esse tipo de violência. E uma coisa que eu também trabalho em sala de aula e também com os filhos, afilhados, sobrinhos, é justamente essa. Primeiro, a gente tem que compreender o que é o racismo, né? E que racismo é crime, nas suas diversas modalidades. Seja a questão voltada
para a cor da pele, a questão em relação ao cabelo, ou o racismo institucional dentro das empresas e também o racismo religioso. Então, a gente primeiro tem que compreender e entender que racismo ele existe, tá? Que não é brincadeira, né? Que o que as pessoas falam, não é a piada, não é a brincadeira, como isso fala, é violência e que é crime, e primeiro tem que se combater nas instâncias legais. E depois a gente tem que se armar do conhecimento e dos argumentos, né? Então, para que eu me defenda, para que eu possa usar a minha voz, o meu lugar de fala enquanto mulher de terreiro, eu tenho que ter a consciência e o conhecimento que a minha religiosidade ela é válida assim como qualquer outra. Pelo o fato da ancestralidade negra, ela não deslegitimiza a minha fé. Ao contrário, ela torna cada vez mais forte. Porque o fato de ter sobrevivido a tantas formas de agressão, de vilipêndio, é aí que a minha fé e a minha herança, ela se fortalece. Então, é a partir desses conhecimentos que a gente combate esse tipo de atitude. Você falou em relação, né, aos últimos acontecimentos, né, aos assassinatos, não só do que aconteceu nos Estados Unidos, mas no Brasil é recorrente. Né? Então, a cada hora, a gente tem vários casos, não só de assassinato, né, a perca das vidas negras em todo o território brasileiro, mas de atos racistas, que eles não são silenciosos, eles são gritantes. Então, a partir do momento que um currículo de emprego pede a foto, né, ou então diz que precisa de boa aparência, ou que a pessoa ela foi rejeitada na vaga de emprego porque ela não se adequava aos padrões da empresa, que padrões são esses? Né? É um padrão racista, eurocêntrico, que ele vai predeterminar um padrão, né? Um cabelo, uma cor, um tipo de roupa. Então, a gente tem diariamente práticas racistas que elas continuam pipocando. Então, a gente tem que combater desde o mínimo, desde quando uma criança, quando não consegue brincar com a outra, porque ou a outra venceu no jogo, e ela vai xingar a outra criança, seu cabelo duro, sua macaca, sua preta gorda. Então, a gente tem várias formas de agressão. E é não ficar calado. Sabe, enquanto professores, seja de educação infantil, de adolescentes, ou dentro das salas da graduação, a gente tem que estar atento a isso. Né? E não é só peça desculpas, né? Não, a gente tem que agir de uma forma dura, porque esse é o ato de ser antirracista. Né? A gente tem que ser sempre atento a essas práticas, que elas estão enraizadas, elas são cotidianas, elas são interpretadas como brincadeiras e que são práticas racistas. Né? São agressões, são humilhações e é crime. Eu tinha até colocado uma postagem no Instagram, está lá no IGTV um vídeo, inclusive, sobre algumas violências nesse sentido, e eu colocava o seguinte: se dói não é piada, né? Porque muitas vezes a gente tenta justificar muita coisa na brincadeira. O professor Emerson Granja, que está aqui, é uma pessoa maravilhosa, com quem eu aprendo bastante, às vezes crítico demais, mas com quem eu aprendo bastante, porque muitas vezes a gente está assistindo alguma coisa, sabe? Ele diz o seguinte: se fosse uma negra, não teria esse sucesso. Né? Se fosse... E assim, a gente começa a fazer essas avaliações pelo seguinte: muitas vezes a violência ela é religiosa, ela é também, né, de raça, ela é de classe social, como ele bem colocou aqui. É toda uma conjuntura. Né? Ó, ele tá rindo aqui, é porque às vezes ele é chato demais, sabe? Ele faz toda uma análise aí da coisa. Mas é pelo seguinte, sabe, Suzana? A gente observa muitas vezes que digamos que para uma pessoa branca da alta sociedade, né, uma celebridade que faz sucesso, dizer que é do candomblé é fácil, né? Isso é entendido de repente como uma tolerância, digamos assim. Ah, olha como ela é tolerante a todas as diversidades, né? Ela é Mas exótica. aí para uma pessoa, ela é exótica, né? Ela tem gostos exóticos.
Mas aí para uma pessoa pobre da periferia dizer que é do candomblé, ela já é vista de uma forma diferente, né? Então a gente percebe que também há um problema aí de classe, né? Que infelizmente... E tudo isso permeia, na verdade, por uma questão de um analítico demais, mas infelizmente necessário. E tudo isso permeia, na verdade, por um desconhecimento. A gente, infelizmente, tem uma situação de desconhecimento. Então, como é que a gente poderia tornar essas religiões diversas, que não é só, né, o candomblé, não é só a Umbanda, tem várias outras religiões que sequer são conhecidas, sequer são citadas, sequer são mencionadas, né? Hoje alguém dizer que é o Wicca, por exemplo, o outro vai dizer, o que é isso? Né? Isso existe? Isso, o que é isso? É fada? Né? Então, assim, como tornar essas religiões conhecidas e como trazer o debate dessa religiosidade para um discurso, não é, mais respeitoso e mais tolerante? Né? As pessoas às vezes perguntam, e uma criança que vive com dois homens, como é que ela vai crescer? Eu digo, ela vai crescer tolerante. Muito bem Ela vai saudável. crescer... Oi? Muito bem saudável. Muito bem saudável. Ela vai crescer entendendo que o amor é possível, né? Independentemente do sexo. Ela vai crescer sem um tabu que a sociedade cria, né? Então, como fazer com que esse tabu que a sociedade cria também com relação à religião, você que vive, né, isso, mas estuda isso de uma forma muito bonita, como é que a gente poderia trabalhar em relação a isso? Observa, a Tatiana está dizendo aqui, por exemplo, que perdeu o emprego por conta da religião, né? Então, como é que a gente poderia entender isso? E lutar contra isso e fazer com que isso seja conhecido. Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento de causa, né, a gente perde o preconceito. Porque preconceito é isso. Preconceito é um conceito antecipado, não é? É um conceito prévio. Então, que a gente conheça antes a situação. Eu vou responder começando com a tua última fala, né? Através do conhecimento. Então, esse preconceito é justamente a ignorância, não no ato de ser bruto, mas a ignorância da ausência de conhecimento. Então, quando uma pessoa critica famílias homoafetivas, elas se esquecem que as crianças elas foram abandonadas por heteronormativos, né? Então, a heteronormatividade, ela abandona, ela mata. E a homoafetividade, ela cria afeto, é uma rede de afeto. Então, uma criança que foi adotada por dois pais ou duas mães, ela vai crescer dentro de um lar que lhe foi negado ao seu nascimento. Mas, em relação às religiosidades, é justamente isso. A gente tem uma resistência muito grande de trabalhar esse tipo de tema nas escolas. Eu sou professora, eu fiz a pesquisa da minha dissertação justamente em cima das religiosidades de matriz africana nos livros didáticos. Nos livros de literatura. E esses livros, eles existem dentro das escolas, mas eles não são utilizados. Não só pela falta de conhecimento, né, da causa, mas também por uma questão pessoal. Então, a gente, quando vai falar de relações étnico-raciais, que vai englobar a questão da história e cultura africana e afro-brasileira, eu vou para a LDB, né, a Lei 10.639 e a 11.645. E nessa legislação, ela vai dizer o trabalho transversal da cultura africana, afro-brasileira e indígena. As redes, né, municipais e estaduais, ao longo de mais de uma década, né, que a lei ela foi promulgada, elas ainda estão a passos muito lentos na formação. E quando a gente vai para a formação inicial, eu sou pedagoga e eu tive uma disciplina na faculdade que foi de educação afro-brasileira. Meu professor maravilhoso, Moisés Santana. E até então eu não tinha tido na minha formação escolar, né, inicial essa abordagem. Até a minha quarta série, a gente não trabalhava com cultura africana e afro-brasileira dentro da escola, a não ser no São João, quando se trabalhava com coco ou com a ciranda, mas nunca era relacionado com cultura afro-brasileira. Ela fazia parte da cultura pernambucana.
E Ou no folclore, né? Uma abordagem mais folclórica, dia do uma folclore, abordagem, né? isso, folclórica, mas não com essa construção de cultura, essa construção social. Quando eu vim para o Fundamental 2, quando a gente tem professores formados em História, que já tem dentro do cronograma, vai trabalhar o Reino de Cush, vai trabalhar Egito, aí é que eu tive a minha primeira abordagem de África, a minha primeira abordagem de cultura africana. No final do meu fundamental, dentro das aulas de religião, foi que eu pude conhecer e pude estudar aos 13 anos sobre religiosidade de matriz africana. Eu estudei justamente Jurema e Candomblé. E desde então, eu me dedico a estudar de uma forma individual, né, autodidata, desde os meus 13 anos, desde que eu tive contato. Mas dentro da minha casa, isso era tido como arte do demônio. Eu venho de uma família cristã, os meus avós maternos, eles são de congregação evangélica, e isso é tabu. Então, o terreiro de candomblé, ele é visto, o terreiro de candomblé de Jurema, ele é visto como magia, né? Magia negra, como arte do demônio, como enviados de Satã. Então, tem toda uma adjetivação bem negativa, mas principalmente pela falta de conhecimento, né? Pela falta desse conhecimento que a gente tem, que a escola ela é muito importante nessa construção. Então, quando a gente tem essa visão mais aberta e que ela não seja tão tardia, eu posso também ter uma visão mais compreensiva da diversidade religiosa. Eu sou atuante nas séries iniciais com turmas de correção de fluxo. E eu trabalho com os meus alunos, mesmo que não faça parte do meu currículo, trabalhar com religiosidade. Para quem não sabe, as séries iniciais de escolas públicas não se trabalha com ensino religioso. Ele tem que ser um tema transversal, né? A abordagem tem que ser um tema transversal dentro da diversidade. Mas não é obrigatório, tá? Ele é facultativo. Quando vai para o ensino fundamental 2, que é o 6º ao 9º ano, é que se tem mais o trabalho com o ensino religioso. Mas aí imagine, a criança entra na escola aos 3 anos, fica até os 10 anos, sem nunca escutar em diversidade religiosa. Né? Ela vai ter a formação familiar. E essa formação familiar, ela também vai ser carente dessas informações. Então, isso vai ser um ciclo. Como Missilene falou, é o racismo estrutural e estruturante. Ela vai continuar arraigada, ela vai continuar rígida nesse processo excludente. Então, quando eu falo com os meus alunos em relação às religiosidades, como o taoísmo, uma filosofia como o taoísmo, ou como o Sechunoye, é o que, tia? Isso é o que, tia? Então, assim, eles só compreendem que existem mais próximo 3 religiosidades, entre aspas, que é a igreja evangélica, a igreja católica e o terreiro de candomblé, porque é vizinho dele. Mas mesmo assim, o terreiro de candomblé ou da Jurema, ela vai entrar como seita e não na categoria de religiosidade. Mas ele reconhece, porque os alunos de escola pública, a maior parte é de periferia, e os terreiros de candomblé, historicamente, terreiro de candomblé de matriz africana, eles foram retirados dos grandes centros e foram jogados na periferia. Então, nos locais periféricos, são os locais onde a gente mais encontra terreiro de matriz africana, por uma construção social histórica excludente. Então, para o meu aluno, né, de Recife e de Paulista, faz parte do cotidiano dele ouvir o atabaque. O bombo, como eles chamam, né? Faz parte do cotidiano deles a entrega de Cosme e Damião. Faz parte do cotidiano deles as festas, as pessoas vestidas de branco, embora com uma certa dificuldade em relação à identificação de religiosidade. Mas a grande maioria já
tem um histórico de um familiar, uma tia, ou um momento que precisou ir se benzer, né, ir numa rezadeira, tomar um banho. Então, faz parte do cotidiano. Mas o que não faz parte do cotidiano, ele não vai conhecer. Então, se ele não conhece, o primeiro ponto de defesa é a rejeição pela construção familiar histórica, que tudo que não é aquilo que é colocado no patamar de religiosidade ideal, né? Porque tem a religiosidade que salva, tem o caminho único, tudo aquilo que não for aquele, ele vai rejeitar. E para ele vai ser seita, vai ser demonizado, ou vai ser fada, enfim, ficção. O que eu compreendo e que eu asseguro é que numa construção educacional que ela vise esse respeito à diversidade, né, não só a diversidade sexual, cultural, mas compreender que a cultura ela também integra a religiosidade. Então, se eu estou trabalhando com cultura, eu estou trabalhando com formação do sujeito, eu também trabalho com religiosidade. Queria aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o professor Esdras, que está aqui com a gente, coordenador de Ciências Contábeis da Uninabuco. Mandar um abraço imenso também para o querido Felipe Negreiros, grande nome do direito penal brasileiro, está aqui assistindo a gente. Então, professor Felipe, um grande abraço, viu? Professora Amélia Giovannini, né, ela também do Grupo C, ela tem toda uma... Ela, na verdade, sustenta a tese de mestrado dela e defende muito, né, a ideia da questão da intolerância religiosa praticada nas escolas. Ela fala que o ensino religioso, como hoje ele é feito, não é? O ensino religioso ele acaba criando, não é? Ou fortalecendo uma intolerância religiosa. Eu sustento muitas vezes que a gente não deveria abolir o ensino religioso das escolas, mas a gente deveria ter um ensino de história das religiosidades, não é? Que seria, na verdade, um conhecimento amplo acerca de tudo isso. É preciso entender religiosidades como parte da nossa cultura. E aí todas as religiosidades. Muitas vezes eu tenho até em casa, né, um ícone de uma religiosidade ou de outra e sequer eu entendo de onde vem aquilo, o porquê vem, o porquê existe. Não é? Então, assim, você considera o que diante disso? É importante essa discussão de religião na escola? Há alguns anos, acho que menos de 5 anos, a Prefeitura do Recife ela fez uma votação. E o ensino religioso, nos anos iniciais e também, né, do ensino infantil ao final do ensino fundamental, ele foi levado em votação. E quem opinou nesse caso não foram não só os professores, mas também a comunidade escolar, como os pais. E foi uma escolha dos pais que não fosse obrigatório. Porque a compreensão de uma sociedade em geral é que a escola, né, enquanto aparelho do Estado, vem aquela questão da ideologia, que dentro da escola vai ser uma espécie de catequese. E que não Mas deixa de aí, ser verdade. desculpa só eu te interromper, mas aí o que eu estou te colocando é o seguinte: a gente precisa partir, na verdade, né, sair da ideia de ensino religioso enquanto catequese, porque aquilo não é um local para isso, não é? E a gente entrar, como bem o Cris colocou aqui, né, como um diálogo interreligioso, uma ciência das religiões, onde a gente Então, possa estudar historicidade das religiões. deixa eu terminar de montar esse cenário como foi. Então, a Diz aí. proposta, né, a proposta, para quem leu a proposta, era justamente desse trabalho pedagógico de abordar as religiosidades. O currículo ele foi montado, ele foi votado, inclusive ele permanece na proposta de discussão da prefeitura. Então, foi tentado um diálogo para que se entrasse não com a nomenclatura é ensino religioso, porque é o que prega as diretrizes curriculares. Para essa modificação de nomenclatura, a gente precisaria de uma discussão dentro dos conselhos regionais para se levar aos conselhos, ao Conselho Federal para que realmente se repense. Mas se tentou, sim, fazer um trabalho nessa forma, né, mais ampla, né, e seccionando pelos anos e pela idade dos alunos,
esse contato com as diversas religiosidades. Eu concordo plenamente em relação a uma mudança, né? A gente precisa, enquanto profissional de educação, enquanto cidadão, a gente precisa compreender como um todo a religiosidade como forma de construção dos sujeitos. E também a ausência dessa compreensão de religiosidade. Eu tenho que também respeitar o que é agnóstico, o que é ateu, né? Na sua compreensão de que essa construção religiosa não vai agradá-lo. E eu tenho que transformar isso em um conteúdo pedagógico. Para que as minhas crianças, que futuramente elas vão se tornar sujeitos adultos, né, conscientes, que elas compreendam a diversidade das pessoas e o direito que as pessoas têm em exercer uma religiosidade ou não. Então, mas essa questão, ela tem realmente que ter uma construção a nível nacional, para a gente poder ter inserir, né, essa dinâmica enquanto história das religiosidades. Eu evito usar muito essa questão de religião. Eu gosto muito de usar religiosidade, porque dá uma amplitude e a caracterização de espiritualidade, de energias, né, de diversidade, de flexibilização dessa crença, né, que a gente tem, que existe aos milhares. Mas partiria dessa concepção, mas sem esquecer que a sociedade ela precisa primeiro ser educada dessa diversidade. Infelizmente, a gente tem uma população que ela como eu posso dizer, para não ser tão, né? Que ela ainda permanece com uma mentalidade bem retrógrada, que ela é manipulada, sim, ela é manipulada. A gente tem pessoas que se fazem da fragilidade dos outros para manipular e que também incentivam as agressões, incentivam, por exemplo, numa época dessa de pandemia, sair na rua fazendo passeata contra o coronavírus e queimar máscara em praça pública. Então, a gente teve casos, lideranças religiosas que fizeram isso. Ou a gente tem casos também, eu não vou ausentar a minha religiosidade, de líderes religiosos que mantêm as suas atividades a pleno vapor, fazendo festas e eventos e atividades com aglomeração. Então, não só as outras denominações diferentes da minha, mas a comunidade como um todo, né, precisa primeiro compreender qual o papel da religiosidade na vida do cidadão, né, na vida dos sujeitos, para depois também a gente pensar um pouquinho nessa modificação. Suzana, sempre que a gente fala, né, em religiões de matriz africanas, muitas vezes a intolerância faz, né, o pensamento remeter, perdão, remeter imediatamente a uma questão, né, de magia negra, em que você tem ali sempre, né, um mal a ser feito na vida de alguém. E a gente vê a Jurema Sagrada com uma ligação muito direta com o amor, né? E que isso muitas vezes é desconhecido, essa ligação com o amor, esse fortalecimento das redes de solidariedade, né? Esse fortalecimento do que é amor. Então, a gente já caminhando para o final aqui, a gente tem 18 minutos, porque senão cai, né? Já? Eu vou... Tá vendo? Tá tão gostoso, mas eu quero te convidar, inclusive, a gente fazer outro encontro aqui, porque muito engrandecedor, inclusive, para mim, né? Eu garanto, afirmo a você que tem muita coisa aqui que eu não tinha conhecimento que você está ensinando e que é muito bom poder aprender. Né? Bruna que está aqui com a gente, que é cartomante, Bruna vai estar também no outro encontro com a gente, né? E eu queria entender, né, que você falasse um pouquinho para a gente dessa ligação de vocês com o amor e, além disso, dessa ligação de vocês com o amor, de como se dá, né, o fazer amor, fazer solidariedade nessa religião que você tem, né, que é tão solidária, que é tão caridosa.
e que você pudesse também explicar para a gente, puxando o gancho aí do nosso tema base, como é que vocês estão conseguindo manter, né, o fortalecimento da religião, digamos assim, né, da espiritualidade nesse tempo de isolamento social. Eu vou utilizar a fala de Cristiana, da gerência do GTR, que é a Gerência de Igualdade Racial da Prefeitura do Recife, né, dentro da Adorei o que ele educação. colocou aqui, potência da palavra negra. Adorei o que ele colocou. Isso, Gente, que é que justamente pessoa ela é maravilhosa. maravilhosa. E É isso. é justamente nesse item que a gente fala, né? Embora as pessoas tentem deturpar, tentem diminuir, a gente utiliza esse termo de uma forma engrandecedora. É magia, é mágico. Né? Então, dentro de um terreiro, a gente tem a diversidade na sua forma mais diversa, né? Mais pura, mais completa. A gente encontra não só a questão do apoio, do cuidado espiritual, né, da educação. A educação de terreiro, eu digo sempre aos meus filhos e filhas, é mais rígido do que a educação de casa, porque eu, enquanto uma zeladora, eu recebo uma pessoa na minha casa e eu tenho que educá-la de acordo com as normas, com os dogmas da minha casa. Então, a gente tem uma estrutura que é de pai, mãe, filho, filha, né? Então, a gente tem uma estrutura familiar que é bem rígida. E a gente tem uma hierarquia nesse processo. Mas não uma hierarquia de diminuir, de humilhar, mas uma hierarquia de ensinar o que é o respeito e ensinar também o que é esse crescimento dentro das religiosidades. Então, o amor para a gente e o cuidado é o essencial. Então, quando eu vou falar uma coisa aqui que quem me conhece sabe. Inicialmente, eu entrei, né, na casa de meu pai, no Ilha Xamã Xalufã, pelo orixá. Então, eu sou apaixonada pelo orixá. E eu tinha muita resistência com a Jurema. Eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui para falar sobre Jurema. Porque Jurema sempre foi uma questão muito difícil para mim, porque eu vim de uma família extremamente preconceituosa, né? Que eu cresci ouvindo que Exu e Pombogira era o demônio, né? Que o fato das mestras fumarem e beberem, elas eram, né, o demônio encarnado nas pessoas. E para mim foi muito difícil, né? A questão do cigarro com a bebida. E quando eu conheci a Jurema Sagrada e eu até me emociono assim, porque realmente faz parte, né, de um processo bem de construção. Então, a Jurema Sagrada, ela acolhe sem julgar, sabe? E mesmo que eu tivesse um pré-julgamento muito forte, em nenhum momento eles me abandonaram. Então, eu fui acolhida, eu fui amada, eu fui embalada, eu fui criada, eu fui zelada e eu fui preparada para zelar outras pessoas. Porque em nenhum momento eles duvidaram de mim. Então, é isso que a Jurema Sagrada ela faz, né? Ela acolhe, ela te educa e ela te bota no caminho para você seguir, né? O caminho do bem. Se você desviar desse caminho, é o teu livre-arbítrio, né? Mas a gente que é de terreiro, a gente que compreende a ciência da Jurema Sagrada, a gente entende que ali, né, quem está incorporado, o que está incorporado é meu pai, é minha mãe, é minha madrinha, é meu padrinho. Eles não vão querer outra coisa para mim que não meu bem. Eu posso escolher não seguir os conselhos? Posso. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu estou arcando com aquela responsabilidade. Então, a gente tem um livre-arbítrio também. Dentro da Jurema Sagrada, é uma coisa que tem muita discussão, né, dentro das redes sociais, de um processo de concepção de Jurema, né, de ciência de Jurema. Existe um debate em relação às práticas cristãs, a inserir, a ausência, retirar. Eu vou falar de minha prática, né, da minha construção. Então, dentro da Jurema Sagrada, que eu cresci, que eu nasci, hoje eu zelo por outras pessoas, né, eu aprendo que não existe nada, não existe Jurema sem a permissão de Deus enquanto Criador. Seja Zambi, ou seja Lodumare, no caso do candomblé, a Jurema Sagrada ela existe com permissão de Deus, para que
as entidades, né, os encantados, eles trabalhem em prol da melhoria do crescimento de seus filhos ou filhas, clientes também, porque a caridade ela é exercida sem julgamento. Então, a pessoa que chega no terreiro procurando ajuda, eu não vou julgar se ela trai o marido, se assassinou alguém, enfim. O que eu tenho que fazer é que se ela realmente quer um cuidado. Eu não vou julgar se ela tem dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, se ela está bem vestida, se está de salto, se está descalça. Então, eu vou apenas zelar e cuidar a pessoa, pela pessoa, né? Com a ordem do divino, com a ordem do sagrado. Então, é essa forma de amor que a gente repassa. Claro, tudo que a gente faz, a gente tem que ter a responsabilidade daquilo. Então, o que a gente planta, a gente vai colher. O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu padrinho, José de Santana. E é dessa forma que a gente educa. E nesse processo de pandemia, a gente sente muito pela ausência. Então, terreiro é família, terreiro é gente, terreiro é movimento, é gente entrando, saindo, cantando, se alegrando, fazendo função. Então, a nossa modo de rezar é cantar, né? O nosso modo de rezar é dançar. Então, é o movimento do corpo, é o movimento das pessoas, é essa comunhão que ela vai emanar a minha energia enquanto espiritualista, enquanto juremeira. A ausência no terreiro, a gente fica, né? Claro, a gente sente falta, mas a gente compreende que é um momento necessário. Então, amor aos meus é se manter cada um em suas casas, e o terreiro ele só ser aberto numa necessidade muito grande. Existe, mas não com aglomeração. Então, eu continuo no terreiro, eu faço a limpeza dos locais, né, dos locais sagrados, firmo minhas velas, faço os meus pedidos, minhas preces, né, rezo as minhas orações, mas com a consciência de que aquele momento ele é passageiro. Então, a gente está pedindo sempre força, sempre consciência e também a mansidão para a gente lidar com esse momento. Né? Não é fácil. Então, a gente tem uma incidência muito grande de ansiedade antes desse processo de pandemia e o dobro, o triplo nessa questão do distanciamento. Então, é um momento que a gente dá muito mais atenção aos nossos clientes e filhos, né, para que eles passem esse processo de uma forma saudável. Questão a escuta, né, ativa, para realmente repassar a ideia e a força de que vai passar e a gente vai estar junto em breve. Eu queria primeiro dizer que achei muito linda a colocação de Cris, né? Aí, a ideia, quando eu falei da magia negra, ela reforçou a força negra, né? E dizer, Suzana, que as tuas palavras foram emocionadas e emocionantes, viu? Eu acho que todo mundo que ouviu aqui conseguiu se emocionar e sentir um pouquinho, né, dessa emoção que você transmite. Eu falo muito que tudo na vida é questão de energia, né? E você conseguiu passar uma energia incrível, assim, pra gente, com essa sua colocação, né, tão afetuosa. Eu vi aqui, acho que foi quem, deixa eu ver aqui, o Kleber fazendo um convite aí. Sim, Kleber, futuramente deixa passar essa pandemia, pelo amor de Deus. Não, em pandemia a gente não tem. O nosso calendário todo foi adiado, né? Kleber é meu irmão, esse é meu irmão. E nosso calendário ele foi adiado, todas as atividades elas foram adiadas com a pretensão de retorno lá para setembro, que é o que a gente está acolhendo das organizações de saúde. O que as organizações de saúde, tanto nacionais quanto do meu município, né, a gente tem um apoio muito grande da coordenação de saúde do município em relação a esses cuidados com os terreiros, né, enquanto terreiro, enquanto local de cuidado, né, de zelo pelo próximo, pelo outro. Então, a gente está seguindo todas essas orientações e a gente só vai voltar quando tiver todo mundo seguro para que a gente realmente possa festejar e possa compartilhar dessa felicidade.
Mas, minha gente, eu não aguento mais esse isolamento, pelo amor de Deus. Apesar, apesar que no Deixa, eu isolamento, eu vou. entendo tudo direitinho. Eu tô dizendo que eu uso tanto álcool em gel, que se alguém fumar perto de mim, eu pego fogo. Ainda assim, eu peguei o coronavírus, você acredita? Eita, Mas eu não. já tô bom. Que bom, graças a Deus, que você está melhor. A gente, no caso, com os meus filhos em específico, a gente se encontra uma vez por semana, porque eu compreendo que o desenvolvimento espiritual, ele também é baseado no conhecimento, né, como eu já disse. Então, a gente se encontra uma vez por semana. Eu faço lives com eles também, né? Utilizo as redes sociais, os grupos, os aplicativos. Eu utilizo o Google Duo, no caso. E a gente se encontra uma vez por semana e a gente aborda justamente temas, seja orixá, seja Jurema, e a gente continua tendo contato, conversando, né, se reunindo à distância. Suzana, só pra gente finalizar aqui rapidinho, me responde só uma questão que ficou aqui em aberto. Deixa eu ver quem foi aqui. Não é? Eu achei bem interessante a colocação, porque ela desconstrói muita coisa que a gente acredita. Né? Alguém colocou aqui, a Jurema é minha madrinha, Jesus meu protetor. Jesus é meu protetor. A Não Jurema é um é? pau sagrado onde Jesus descansou. Esse é um linho, é um ponto de abertura da Jurema, porque dentro da Jurema Sagrada, né, a gente compreende que a Jurema ela é cristã. Então as É isso que eu entidades, ia te elas perguntar agora, justamente nesse a sentido. A Jurema gente é pode entender a cristã. Jurema como uma religião cristã. Isso, é uma religião cristã. Eu reforço, eu, Suzana, não sou cristã, porque eu sou candomblessista. Né? Então, eu tenho uma compreensão diferente. Eu respeito muito e, claro, eu obedeço cegamente ao que os meus guias e mentores eles dizem. Mas a Jurema Sagrada ela é cristã. Quando as entidades elas vêm em terra, elas saudam primeiramente Deus, saudam a Santíssima Trindade, né? Saudam Nossa Senhora. Dentro da minha Jurema, a Nossa Senhora da Conceição, ela é a madrinha, né? A Jurema da minha casa, do que eu faço parte, do meu pai. E os linhos sempre vão saudar. Então, esse é um ponto de abertura, né? Que a gente vai sempre exaltar a relação da Jurema com o cristianismo, né? Com Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, com Nossa Senhora, o Espírito Santo, enfim. Bruna está perguntando aqui onde fica a sua casa, Suzana. A casa do meu pai, tá? Eu sou uma pessoa que sou muito apegada ao meu pai, E fica no loteamento Agamenon, aqui em Igaraçu. O Ilha Minha Chalufã, fica ao lado da Academia da Cidade. Deza Lopes está pedindo aí para você encerrar cantando um ponto de Jurema. Eita! Meu Deus. Quando pede assim, Andresa é minha filha, viu, filha? Eu vou lhe pegar. Eu vou pegar você depois, que a Andresa é minha filha. Vou cantar essa, né? Que para vocês entenderem. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. Se você é um bom mestre, então me ensina a trabalhar aqui nessa seara do Anjo de Covajucá. Suzana, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu espaço, pelo seu tempo, pela sua sensibilidade, sua humildade em estar aqui com a gente, tá? Que agradeço de coração. Né? Gostaria, inclusive, de deixar, não é, um pedido a você que esteja com a gente em outros momentos também. Né? É uma discussão sempre muito necessária. Né? É uma discussão muito necessária. Né? Quem me traz muito isso à mente é sempre Emerson Granja, que está aqui com a gente, da necessidade dessa discussão e da necessidade do conhecimento. Né? Quando a gente tem conhecimento, a gente afasta o preconceito, a gente afasta qualquer distorção, né, de realidade. É importante conhecer, é importante entender. Né? E aqui a gente tem muitos alunos de direito. Então, entender que é importante conhecer, é importante entender, mas, caso não haja entendimento, não haja compreensão, existem direitos. Não é? Ninguém é obrigado a seguir nada, mas a gente precisa conviver em sociedade. Uma coisa que eu digo e eu repito sempre, o que você pensa é problema seu, o que você fala é questão de direito.
Então, que sejamos respeitosos e empáticos com os outros. Né? E que bom que a gente está conseguindo construir uma universidade de pessoas, né, cada vez mais tolerantes. E aqui, tantos alunos de direitos de direito e de direitos, né, que criam esse mundo cada vez mais respeitoso. Então, muito obrigado e eu quero deixar aberto aí para você se despedir e novamente te agradecendo, viu? Obrigado de coração e vamos combinar outros momentos. Eu que agradeço, né? Muito obrigada pela oportunidade, por dar voz também, permitir nesse espaço, como você disse, de acadêmicos, né? De direito. Um beijo também para minha filha, minha filhada, Tatiana Félix, né? Que eu tive a oportunidade também de ir para a primeira vez para a universidade daqui de Igaraçu, a FACIG, para ser palestrante, né? No culto de formandos e estar dentro da universidade é para a gente reforçar que sim, povo de terreiro faz ciência, tá? Povo de terreiro tem informação. Temos mestres, doutores e estamos nessa luta porque a gente acredita que é nosso lugar, sim, nosso direito, nosso lugar de fala. Então agradeço novamente, agradeço a todos que participaram. Voltando às nossas atividades presenciais, a gente pretende fazer, não é, um ciclo de debates sobre religiosidade na Uninabuco, tá bom? Então, assim, a Uninabuco está promovendo esse ciclo de debates e aí eu já quero te deixar convidada. É assim que a gente conseguir colocar pessoas no mesmo espaço, que infelizmente eu não sei quando isso vai acontecer, né? A gente possa estar fazendo isso. Mas fica o convite. Mas enquanto não, por que não pensar nessa roda de debates aí pelos meios virtuais? Sim, A gente tem justíssimo. salas que comportam os nossos congressos online, então por que não? Né? Um debate acerca de religiões. É bem interessante. Então, obrigado, viu, Suzana? Obrigada também, uma boa E tarde. você, parabéns, Esdras aí, professor Esdras, né, grande pessoa. E dizer a você o seguinte, né, é impressionante, não é, quando as colocações que você faz aqui, porque você faz todas essas colocações embasadas, além, logicamente, da sua crença e da sua religiosidade, né, mas em conceitos teóricos, trazidos aí pela própria pedagogia, né, que fundamentam ainda mais e que nos dão, né, digamos que, embasamento para uma defesa mais consistente, digamos assim. Né? E se a gente conseguisse seguir, e aí Papa João Paulo II, né, ele tinha como um sonho, se alguém perguntasse a ele qual o sonho que ele tinha, ele dizia um mundo ecumênico. Né? Então, se a gente pudesse conviver entre as religiosidades como irmãos, que maravilhoso seria, né? Que mundo diferente a gente teria e quão evoluídos nós seríamos. Chico Xavier dizia que a partir da data limite a gente estaria caminhando para isso, né? Tomara que seja. A data limite já passou, né? Que seria ali 19 de julho, eu acho, 2019. Então, que a gente esteja caminhando para esse respeito mútuo. Muito obrigado, um beijo, viu, Sujano? Um grande abraço para você. E obrigado a todo mundo que está assistindo aqui, que está participando. Muito feliz, gente, com a audiência, com a participação de todo mundo, né? Manikelli sempre participando. Não posso deixar aqui de deixar meu muito obrigado a Tatiana, né? Que foi quem nos apresentou e facilitou esse diálogo aí, viu? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Paz e luz para todo mundo. Tchau.